Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Vida com Deus. Meu nome é Larissa e o vídeo de hoje é sobre Jonas. Seria sua história apenas uma alegoria ou um relato literal e verídico? Seria Jonas apenas um profeta rebelde ou um convite à reflexão? No livro de Jonas, diferentemente dos outros livros, vemos um enfoque na vida do profeta do que na pregação e nas profecias por ele relatadas. Então, afinal, o que aprenderíamos com Jonas? Será que ele ainda é relevante? E se eu te dissesse que Jesus citou Jonas em 2 momentos de seu ministério, associando Jonas ao seu ministério e a sua missão aqui na Terra? Será que assim ele se torna mais relevante? Será que nós também temos algo em comum com Jonas? Vamos descobrir juntos? Olá, meus amados! Hoje vamos então estudar o livro completo de Jonas. Como eu mencionei anteriormente, o livro ele narra um recorte específico da vida de Jonas, desse profeta que a gente chama de profeta menor, não porque ele tenha menos relevância, mas porque é um livro curtinho. Vemos no seu livro algo diferente dos outros livros dos profetas, porque este livro, muito mais do que o conteúdo da pregação do profeta, que por sinal é bem curtinha, nós vamos ver mais pra frente, ele narra esse recorte específico da vida de Jonas. Vamos começar então com uma pequena introdução ao livro de Jonas. Eu vou usar essa Bíblia de Estudo, A Mensagem, por Eugene Peterson, e diz o seguinte: Jonas não fez nada de extraordinário. Descobrimos em Jonas um companheiro na nossa incapacidade. Aqui está alguém do nosso nível. Mesmo quando consegue acertar alguma coisa, como pregar finalmente em Nínive, Jonas ainda erra ao ficar furioso com Deus. Mas o tempo todo, Deus está trabalhando na incapacidade de Jonas e atingindo seus propósitos nele. Vamos então começar a leitura do livro de Jonas e, como eu mencionei, vou utilizar a tradução A Mensagem. Já adianto que ela é muito parecida neste livro em especial com as outras traduções como NVI, NVT, e a única licença poética que eu tomarei aqui é que, em vez de me referir ao Senhor como eterno, como a Bíblia Mensagem o faz, eu vou me referir como as outras traduções fazem, Senhor. E à medida que eu leio os versículos, eu farei pausas e acrescentarei os estudos que eu fiz a respeito desse livro, que foram a Bíblia de Estudos em inglês NLT, New Living Translation, que é equivalente a NVT. Utilizarei também os próprios estudos dessa Bíblia, A Mensagem. E eu também vi o vídeo da The Bible Project, que é um projeto da Bíblia que faz animações dos versículos e textos bíblicos. E também, como sempre, eu fiz uso dos vídeos explicativos do pastor Paul LeBotillier, da igreja Calvary Chapel, Ontario, dos Estados Unidos. Todos os materiais que eu utilizei, as bíblias que eu utilizo, eu vou deixar no box de descrição desse vídeo, como eu sempre faço, ok? Muito tempo atrás, a mensagem do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Ande, vá correndo para a grande cidade de Nínive e anuncie meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar a sua maldade. Já vamos fazer uma pausa. Anuncie o que? Meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar a sua maldade. Bom, então sabemos que Deus não está nada satisfeito com a cidade de Nínive, com o povo que lá reside. Era um povo mau. Nós temos relatos aprofundados no livro de Naum. Se você tiver interesse, dê uma olhada. Nínive era uma cidade assíria, muito violenta em todos os seus tipos de ações, e eles eram inimigos do povo de Israel. Então esse pedido de Deus a Jonas também não é um pedido super tranquilo, né? Vá até uma cidade que é conhecidamente má e agressiva e anuncie a elas o meu julgamento. Só por esse pedido, muitos de nós já fugiríamos como Jonas, já evitaríamos esse tipo de chamado, poderíamos até dizer: vai pra lá, Satanás. Não é isso que eu tenho que fazer na minha vida. Você quer o quê? A minha morte? Então, muitos de nós
provavelmente tomaríamos a mesma atitude que Jonas. Mas vamos continuar. 3. Mas Jonas foi para Tarsis em sentido totalmente contrário para fugir do Senhor. Ele desceu no porto de Jope e achou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e logo embarcou, pois queria ir para tão longe do Senhor quanto pudesse. Aí, em muitos momentos, a gente pensou, será que Jonas foi porque ele estava com medo? Afinal, era uma cidade má, era uma cidade agressiva. Será que foi isso que o fez fugir, que o fez tomar uma rota completamente oposta à cidade de Nínive? Se vocês tiverem curiosidade também, procurem onde ficava Tarsis e onde ficava Nínive. E é realmente oposta, assim, uma cidade oposta à outra. Inclusive, Tarsis ficava na região onde hoje é conhecida o sul da Espanha. Inclusive, temos menção dessa cidade em 1 Reis 10, 22, quando a frota de Salomão, ela ia sempre a Tarsis para trazer ouro, prata, marfim, macacos e pavões. É para lá que Jonas quer fugir. Continuando. Então, o Senhor enviou uma tempestade. O Senhor enviou uma tempestade tão forte sobre o mar que provocou ondas gigantes. O navio estava a ponto de se partir ao meio e os marinheiros ficaram apavorados. Desesperados, cada um começou a clamar ao seu próprio Deus, com letra minúscula. Jogaram ao mar tudo o que podiam para aliviar o peso do navio. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão do navio e ali dormia profundamente. O capitão o acordou e disse: "O que você está fazendo aí? Dormindo? Levante-se e vá orar ao seu Deus. Quem sabe ele veja que estamos em apuro e nos salve." Então os marinheiros disseram uns aos outros: "Vamos resolver já esta questão. Vamos lançar sortes para descobrir quem aqui é responsável por este desastre." Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Aqui um parênteses, porque quando Deus quer, Ele usa o que for possível para falar com você, para se mostrar ali na situação. E neste exemplo, Ele usa inclusive essa tal de sorte que os marinheiros lançaram e deixa essa sorte recair sobre Jonas. 8. Então eles o interrogaram: "Diga a verdade, por que isso está acontecendo com a gente? O que você faz? De onde você vem? De que família você é?" Ele respondeu, olha a resposta de Jonas: "Sou hebreu, adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra." Eu gostei dessa declaração. Ele disse de que povo ele vinha, né? Qual era a origem dele. Ele disse a quem ele adorava, tá? E ainda falou quem era esse Deus. Simplesmente o Deus dos céus que fez o mar e a terra. E a sua resposta estava muito bem embasada. Nós temos, inclusive, em inúmeras outras ocasiões, esse relato sobre ser Deus dos céus, Deus que fez o mar e a terra, desde Gênesis 1:9, Esdras 1:2, Neemias 1:4 e Neemias 9:6. Tem um versículo muito parecido com a resposta de Jonas e eu vou ler para vocês. "Só tu és o Senhor. Fizeste os céus, até os mais altos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles há. Tu preservas a vida de todos eles, os exércitos dos céus te adoram." Totalmente em conformidade com Neemias. Continuando. Quando ouviram isso, os homens ficaram apavorados, petrificados, e perguntaram: "O que foi então que você fez, homem?" Enquanto Jonas falava, os marinheiros souberam que ele estava fugindo do Senhor. Então disseram: "O que vamos fazer com você para nos livrar desta tempestade?" O mar continuava agitadíssimo, totalmente fora de controle. Jonas respondeu: "Joguem-me no mar e a tempestade vai se acalmar. É tudo culpa minha. Eu sou a causa deste desastre. Livrem-se de mim e vão se livrar da tempestade." Porém, meus amados, vejam o versículo 13. Os homens não fizeram isso. Quer dizer, Jonas pediu: "Livrem-se de mim e vocês vão livrar-se da tempestade também." Mas os homens não fizeram isso, não atenderam esse pedido.
Tentaram remar de volta para a costa, mas não conseguiram. A tempestade só piorava, estava cada vez mais violenta. Então eles oraram ao Senhor. Ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem e não nos culpe pela morte dele. Tu és o Senhor, faz o que achares melhor. Os marinheiros, que até alguns versículos atrás nem sabiam que existia esse Deus, nem oravam a esse Deus, estavam fazendo orações a outros deuses, decidem então orar a esse Senhor que Jonas disse que era o Senhor dos céus, que fez o mar e a terra. No 15 diz: pegaram Jonas e o jogaram do navio e imediatamente o mar se acalmou. Sim, porque Deus é soberano. Ele é o Criador, Ele é o Deus de tudo. E assim que jogaram Jonas no mar, o mar imediatamente se acalmou. E sabe o que isso gerou? Sabe o que isso ocasionou? Os marinheiros, no 16, ficaram muito impressionados. Já não estavam mais apavorados, mas admirados. Então adoraram o Senhor, ofereceram sacrifício e fizeram votos. Outra boa notícia: mesmo no pior dos nossos erros, mesmo naquela escolha errada, o Senhor ainda tem misericórdia, não só de nós, mas das pessoas ao nosso redor, e pode usar absolutamente tudo a favor do nome dele. Pode usar situações das mais difíceis e mais aleatórias possíveis para trazer pessoas para perto dele. O convite do Senhor está a todo momento acontecendo, seja por meio de ações e trabalhos que ele nos chamou a fazer, seja por meio de tragédias, desastres, momentos que geram nas pessoas pavor, medo, e transformar tudo isso em admiração e louvor e adoração ao nome dele. Isso é maravilhoso. Isso para mim é boa notícia. É saber que Deus é soberano, está sempre no controle e a despeito dos meus próprios erros, o Senhor continua trabalhando e chamando as pessoas para perto dele. Agora vamos para a parte bem conhecida, que é o 17, que é: o Senhor enviou um peixe enorme para engolir Jonas, e ele ficou na barriga do peixe durante 3 dias e 3 noites. Agora aqui começa a parte sobre: seria essa história uma alegoria, um sonho, algo fictício, um relato real, um fato bíblico? A primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que esse Deus que fez o mar se agitar e que fez o mar se acalmar, ele enviou, diz aqui, o Senhor enviou um peixe enorme. E vamos ver mais pra frente que ele pede a esse mesmo peixe, ele ordena esse peixe para esse peixe vomitar, expelir Jonas na praia. Então esse Deus que criou a natureza, ele ainda tem o controle da natureza e ele pode mostrar esse controle a qualquer momento, sempre que ele achar que ele deve fazer isso, dentro do propósito dele, dentro da onisciência dele e da presciência dele. Ele pode agir assim, demonstrando o controle e a soberania dele sobre tudo e sobre todos. Outro elemento importante de nós termos em mente é que nós queremos entender as coisas de Deus com a nossa limitação e incapacidade humana. Nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui 1 segundo, mas nós achamos que sabemos de tudo que já aconteceu no passado, achamos que temos o controle das coisas que acontecem no presente e ainda achamos que temos o controle naquilo que vai acontecer conosco no futuro. Estamos errados nessas 3 hipóteses, nessas 3 presunções. Esse peixe, inclusive em concordância com o pastor Paul Le Boutillier, a quem eu recorri, os vídeos que recorri para entender melhor Jonas, esse peixe pode ter sido criado naquele instante com o único propósito de engolir Jonas e depois vomitar Jonas. Ele pode ser um peixe grande que não existe mais. Ele pode ser um peixe grande que ainda existe. Ele pode ser uma baleia. Ele pode
ser uma baleia que já existiu e não existe mais, ele pode ser a mesma baleia que a gente encontrar agora em alguma dessas regiões. Esse é um elemento que, diante da soberania de Deus e da nossa limitação, tem que ficar claro que Deus ele pode todas as coisas. Então pouco importa se é um peixe que existe ou deixou de existir, se era uma baleia ou não era uma baleia, se foi um peixe criado a só esse propósito. O fato é que Deus é soberano, tem o controle e ele pode mostrar isso no momento que ele achar por bem. Continuando no capítulo 2. Então, na barriga do peixe, Jonas orou ao Senhor. Desesperado, em profunda angústia, orei ao Senhor e ele me respondeu. À beira da morte, clamei, socorro! E ouviste o meu grito. Jogaste-me lá no fundo, bem no coração do oceano. As ondas imensas e fortes romperam-se sobre mim. Eu disse, fui lançado fora, banido da tua vista, e nunca mais porei os olhos no teu santo templo. Sufocaram-me as águas do oceano, secou-me de todos os lados o abismo, e as algas marinhas envolveram a minha cabeça. Desci até onde os montes lançam raízes, tão fundo quanto podia ir, onde para mim as portas se fechavam para sempre. Mas tu me tiraste com vida da morte, ó Senhor meu Deus. Quando minha vida estava por um fio, eu me lembrei do Senhor e a ti chegou a minha oração ao teu santo templo. Vamos parar? Quantos de nós já não fizemos essa oração? Mas tu me tirastes com vida da morte. Ó eterno meu Deus, quando minha vida estava por um fio, eu me lembrei do Senhor. E a ti chegou a minha oração. E chegou aqui com Jonas, chegou antes de Jonas, chega agora e vai chegar depois, porque Deus é um Deus também onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele é um Deus de amor e Ele ouve e recebe absolutamente todas as nossas orações. Aqueles que adoram deuses forjados se afastam do único amor verdadeiro. Mas eu adoro a ti, ó Senhor, e canto de gratidão. Eu vou fazer o que prometi. A salvação a ti pertence, ó Senhor. Então Deus ordenou ao peixe e este vomitou Jonas na praia. Simples assim, Deus ordena e a natureza tem que obedecê-lo. Interessante agora um versículo, uma parte que saltou aos meus olhos e eu nem tinha preparado para falar sobre ela, que é a salvação a ti pertence, ó Senhor. Não, desculpa, ele diz, eu vou fazer o que prometi. A salvação a ti pertence, ó Senhor. Então ele está dizendo, eu vou sim fazer o que prometi, eu vou sim fazer o teu pedido, né, o teu chamado, eu vou lá pregar a Nínive e a salvação pertence ao Senhor. Então foi um momento em que ele não só agradeceu a Deus, como ele se rendeu ao Senhor, disse que faria, né, obedeceria ao chamado de Deus e ainda, né, reconheceu a soberania do Senhor, admitindo que a salvação a Deus, ao Senhor pertence e não a nenhum de nós. Mas vamos ver também que Jonas, assim como nós, volta um pouquinho atrás dessa última afirmação que ele faz, assim como nós fazemos muitas das vezes, principalmente quando estamos gratos que fomos libertos de uma situação, que Deus nos livrou claramente de um perigo, de uma tragédia, que Deus nos tirou daquele lugar de morte. Nós ficamos tão agradecidos que fazemos orações e afirmações que depois, um pouquinho mais para frente, a gente parece se esquecer e declarar exatamente o oposto daquilo que tínhamos dito a Deus. 3. Depois o Senhor falou a Jonas pela segunda vez. Ande, vá correndo para a grande cidade de Nínive e anuncie meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar sua maldade. Falou exatamente a mesma coisa, não mudou. Vai para Nínive, aquela cidade violenta, má. Anuncie meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar sua maldade. Só que dessa vez, no 3, Jonas partiu imediatamente para Nínive, obedecendo ao pé da letra a ordem do Senhor. Nínive era uma cidade muito grande, eram necessários 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade e, caminhando por um dia, pregou. Para tudo, nós agora teremos contato com a pregação, com as palavras, com a profecia do profeta Jonas contra a cidade de Nínive. Assim como todos os outros profetas, né? Nós temos contato com a pregação que eles fizeram, a palavra que eles deram, a profecia que eles deram, né? Vamos ver quão longa foi essa pregação de Jonas. Daqui 40 dias
Nínive será destruída. Ponto. Sim, meus amados, vocês ouviram certo. Daqui 40 dias, Nínive destruída. Dependendo da tradução, dá um pouquinho mais do que 5 palavras, né? No caso, até essa daqui é daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Mas eu fiz de propósito, daqui 40 dias, Nínive destruída, para dar 5 também, porque foram 5 palavras em hebraico que Jonas usou. Apenas 5 palavras. A pregação toda de Jonas. Aqui temos acesso que ele falou, que ele proferiu na cidade de Nínive, contra Nínive. Foram 5 palavras. Vejam que aqui ele nem fala arrependam-se, entreguem-se agora a Deus. Ele pode mudar todas as coisas, ele é um Deus piedoso, de misericórdia. Não, ele realmente anunciou o julgamento, não teve uma palavrinha a mais nem a menos, e foram 5 palavras em hebraico. Inclusive, eu encontrei essas 5 palavras em hebraico e eu vou colocar aqui para nós ouvirmos como isso soou ali naquela época. Foi isso, mais ou menos, que os ninivitas ouviram. E vamos continuar a história. Como será que foi o impacto dessa pregação na cidade de Nínive? Como será que os ninivitas reagiram ao ouvirem essas palavras proferidas contra eles? 5. O povo de Nínive ouviu e acreditou no Senhor. Eu rio porque, assim, realmente era algo de Deus. Uma cidade violenta, má, agressiva, chegar nesse ponto de ouvir daqui 40 dias Nínive será destruída. O povo de Nínive ouviu e acreditou no Senhor. Então bastaram essas palavras e eles creram no Senhor. E não para por aí não. Eles não só creram, como olha o que aconteceu. Anunciaram um jejum para toda a cidade e todos, ricos e pobres, famosos e desconhecidos, importantes e humildes, vestiram-se com pano de saco para mostrar arrependimento. Eles tiveram ações de arrependimento, né? Eles jejuaram e eles se vestiram com pano de saco, que denotava exatamente esse arrependimento nas vestes. Quando trocavam as vestes por panos de saco, era para mostrar arrependimento. Quando a mensagem chegou ao rei de Nínive, ele desceu do trono, jogou ao chão o manto real, vestiu-se com pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Gente, não só o povo fez isso, como o rei, ouvindo isso, essa pregação de 5 palavras, e o impacto que isso tinha tido na cidade, ele fez o mesmo. Ele jogou o seu manto real, vestiu-se com pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então baixou um decreto, assinado por ele e por seus ministros, e mandou espalhar por toda a cidade. Ninguém deve pôr nada na boca, nenhuma gota de água, nenhum pedaço de alimento, nem homens, nem animais, nem mesmo seus rebanhos. Todos devem vestir-se com pano de saco, homens e animais. Orem com fervor, pedindo ajuda ao Senhor. Todos devem se arrepender e se afastar da maldade, de todos os atos violentos que mancham suas mãos. Quem sabe assim o Senhor mude de ideia e deixe de lado seu furor contra nós e nos permita viver. Meus amados, o que é isso? Uma cidade até então conhecida como violenta, agressiva, má, ela inteira tem uma ação de arrependimento, né? Com demonstração através das vestes e de jejum, um ato muito simbólico de arrependimento. E o próprio rei decreta que isso deve acontecer pela cidade inteira, inclusive os animais vão ter que jejuar à força. E ele fala, orem com fervor, pedindo ajuda, né? Arrependam-se e afastem-se da maldade. Porque quando a gente arrepende, né? Um outro modo de a gente mostrar o nosso arrependimento ao Senhor é parar de fazer aquilo que a gente estava fazendo. Então eu estava errando nesse aspecto. Eu me arrependo, né? Eu oro ao Senhor. E a minha atitude que vai demonstrar que eu de fato me arrependi é quando eu deixo de fazer aquele mal que eu estava fazendo e passo a obedecer a Deus.
E foi isso que ele pediu, convocou o povo a fazer. E vocês acham que o Senhor mudou de ideia? Versículo 10. O Senhor viu que eles tinham se arrependido de sua maneira pecaminosa de viver. Então, ele voltou atrás e decidiu não castigar, como tinha dito que faria a eles. O Senhor não resiste a um coração arrependido e quebrantado. É isso que Ele espera de nós. É justamente esse coração. Não importa o tamanho do pecado, o tamanho do mal causado. Se esse coração se arrepende, o Senhor vê e o Senhor se esquece e o Senhor perdoa e o Senhor traz para perto. Bom, diante de uma coisa tão maravilhosa, né? Afinal, o Evangelho é sobre isso, né? Vamos falar sobre Jesus, o Evangelho é sobre isso. É de nós pregarmos as boas novas a toda criatura, né? Para que se arrependam dos seus pecados e se voltem a Deus, se entreguem ao Senhor. Esse é o chamado que eu e você compartilhamos. É comum a nós, cristãos, que cremos no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Pregarmos as boas novas, o Evangelho, a verdade de Jesus que liberta a todos, para que todos se arrependam e se entreguem ao Senhor. Então, como será que Jonas, esse profeta, reagiu quando viu que o povo todo tinha de fato se arrependido? E que melhor, o Senhor tinha se arrependido, tinha voltado atrás, não tinha os castigado, mas tinha perdoado. Vamos ver? No 4. Jonas ficou furioso e muito aborrecido. Jonas ficou furioso e muito aborrecido. Vejam só o que ele disse a Deus. Então orou ao Senhor. Ó Senhor, eu sabia, quando eu estava em casa ainda, sabia que isso ia acontecer. E foi por isso que eu fugi para Tarsis. Não foi por medo, não. Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Sabia que tu és a graça e a misericórdia em pessoa, que és rico em amor, que perdoa com tanta facilidade, que está sempre disposto a mudar teus planos de castigar por muito pouco. Meus amados, eu estou rindo, porque essa atitude, primeiro que você não imagina, né, se você nunca leu a história de Jonas, você não imagina que esse profeta vai ter essa atitude. Afinal, a gente espera de profetas do Senhor que quando eles veem, né, um povo arrependido e o Senhor perdoando, que eles fiquem felizes. Afinal, o coração do profeta está alinhado ao coração do Senhor. E é assim que nós, né, deveríamos sentir, e nosso coração deveria ser assim quando víssemos que aquela pessoa que estava em pleno pecado, no mal absoluto, na violência, né, que o julgamento ia ser proferido contra ela, ela decide então se arrepender, né? E Deus decide então perdoar. Essa deveria ser a nossa postura, né? Se o próprio Deus, soberano, que tem o controle de todas as coisas, que tem o domínio sobre todas as coisas, sobre a natureza e todas as pessoas, se ele mesmo, que é esse Deus de amor, ele fala, vou julgar, depois ele fala, não vou mais julgar, vi que eles se arrependeram, eu perdoo, por que nós não perdoamos? Pois, meus irmãos, eu estou rindo porque é assim que muitas vezes nós fazemos igualmente a Jonas. Nós agimos igualmente a Jonas, né? Em vez de nos alegrarmos com aquela pessoa famosa que se converte, a gente julga, a gente acha que não foi real a conversão, a gente acha que é só para algumas pessoas, que não é bem para todo mundo. Como pode? Não, aquele pecado ali era muito grande. Nós devemos fazer um parênteses aqui e esclarecer que todos nós, absolutamente todos nós, pecamos e carecemos da graça do Senhor. A graça do Senhor é para todos, para todo aquele que decide receber essa graça, reconhecer, olha, eu sou um pecador e eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe. Nesse momento, Deus perdoa. Continuando, vamos terminar esse livro de Jonas 4:3. Então, ó Senhor, se não vais matá-los, peço que tires a minha vida, pois prefiro morrer a viver. O Senhor disse, por que você está tão indignado assim?
Mas Jonas simplesmente saiu, foi para um lugar a leste da cidade, zangado, sentou-se. Fez um abrigo com folhas e galhos e ficou sentado à sombra para ver o que iria acontecer com a cidade. Vamos ver se eles vão se arrepender do arrependimento? O Senhor fez brotar uma planta de folhas largas que cresceu sobre Jonas para refrescá-lo e acalmar sua indignação. Jonas ficou muito feliz e desfrutou a sombra. Enfim, a vida parecia estar melhorando de novo. Mas ao amanhecer, o Senhor mandou um bicho que atacou a planta que dava sombra e ela secou. Quando o sol nasceu, o Eterno enviou um vento forte e quente do leste e o sol começou a brilhar tão forte sobre a cabeça de Jonas que ele quase desmaiou. Então exclamou: prefiro morrer a viver. 2 vezes já, hein? O Senhor disse a Jonas: que direito você tem de ficar bravo por causa desta planta? Jonas respondeu: tenho direito sim, e estou tão indignado que prefiro morrer a viver. 3 vezes. Então o Senhor disse: você sente tanto por uma simples planta ter morrido, mesmo que você não tenha feito absolutamente nada por ela. Você nem ao menos plantou ou regou para que ela crescesse. Ela surgiu da noite para o dia. Por que então não deveria eu sentir pena de Nínive, essa grande cidade com mais de 120 mil pessoas que não conseguem nem diferenciar o certo do errado? Isso para não falar de todos aqueles animais. Continuando, não, acabou aqui. Meus amados, o livro de Jonas acaba assim, com o Senhor respondendo a Jonas: se você sente tanto por uma simples planta ter morrido, mesmo que você não tenha feito nada para essa planta ter vivido, né? Você nem plantou, nem regou. Por que eu não deveria sentir pena de Nínive? Que foi o Senhor quem fez a humanidade, o Senhor quem criou todas as coisas. Inclusive aqui os animais, ele cita. Por que eu não deveria, o Senhor não deveria ter pena de Nínive? Compaixão. E acabou assim. Eu confesso que quando eu li, Jonas, assim, uma sentada só, bem curtinho, e terminou aqui, eu falei, gente, não é possível que tenha acabado aqui, calma lá, deve ter continuado a história de Jonas em outra parte. E fui tentar olhar, falei, gente, não acabou bem. Eu nem sei como Jonas reagiu depois disso, eu não sei qual foi o desfecho de Jonas. Por que esse livro está aqui nessa Bíblia? Numa primeira leitura pode parecer, né? Depois que a gente sai daquela ideia do Jonas e a baleia e a gente pensa, deixa eu ler esse livro, parece um profeta de fato, rebelde, rabugento, não quer ir para Nínive. Tá bom, talvez eu também não quisesse ir para Nínive se esse tivesse sido o chamado de Deus para minha vida, né? Não é um chamado fácil, vai anunciar um julgamento contra uma cidade que é violenta, né? Então eu fujo, daí de repente ele já até tá desistindo ali da vida também, quando os marinheiros falam, olha, por que você fez, o que a gente pode fazer, né? Em vez de falar, não, deixa eu me arrepender aqui e tal, não, me joga ali no mar, né? Seja qual tenha sido a real intenção do coração dele ao falar essa frase, ele tem ali depois um arrependimento dentro do peixe grande. Ele ora ao Senhor, faz uma oração que muito se assemelha com as nossas orações. Aí ele obedece ao Senhor, ele profere esse julgamento contra Nínive. Nínive acaba se arrependendo. Ele fica ali de fora tentando ver o que vai acontecer. Aí ele desabafa mesmo ao Senhor e fala, sabe, eu não queria mesmo ter ido porque eu sabia que o Senhor ia acabar arrependendo. Porque eu sabia que o Senhor é um Deus de graça. Porque eu sabia que o Senhor volta atrás por muito pouco. O Senhor perdoa por muito pouco. E eu, na verdade, não queria que essa salvação viesse a eles. Eu não queria que eles fossem perdoados. Eles são maus, eles são nossos inimigos. Eu não queria isso para eles não, né? E aí depois ele fala 3 vezes a Deus que ele preferiria morrer, né? O Senhor ali ainda dá a ele uma oportunidade ali com a planta para ele ver qual foi a reação dele com a planta, que não existia, passou a existir e logo morreu. Fala assim, se você sentiu isso por essa planta, por que eu sentiria diferente por uma cidade toda? E acaba aqui. Mas o fato é que esse livro foi escrito. E não só foi escrito, como ele foi mencionado por Jesus 2 vezes. E agora nós vamos terminar esse vídeo
com o relato de Jesus sobre Jonas no Novo Testamento. Vamos ler então Mateus 12, 38 a 42. 38 a 42. O subtítulo desse capítulo é O Sinal de Jonas. 38. Então alguns dos fariseus e dos mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele, Jesus, respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está alguém que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está algo que é maior do que Salomão. Fariseus e mestres da lei, estavam pedindo um sinal milagroso, como se não fosse suficiente tudo que Jesus já tinha feito. E ele diz: nenhum sinal será dado exceto o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. E assim o Filho do Homem, ele mesmo, ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra, porque ele ficaria ali morto, sepultado durante 3 dias e 3 noites e depois ressuscitaria. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, olha só, aquela geração ali, o povo de Deus, o povo do Senhor Jesus, estava querendo outro milagre, sendo que os próprios ninivitas, com aquela pregação tão curta que a gente ouviu, se arrependeram, né? Então, por isso que Jesus disse: levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, porque eles conseguiram se arrepender e aquela geração, vendo o próprio Jesus e tudo que ele estava fazendo, não tinha ainda se arrependido, não tinha reconhecido que ele era o enviado de Deus. E aí ele diz: aqui está algo que é maior do que Jonas. E depois também em Mateus, no próprio Mateus 16:4, ele diz assim, de novo, aqui Mateus 16, os fariseus e os saduceus pedem um sinal. E no 4 ele diz assim: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Lucas também relata essa passagem, tá? Em Lucas 11, 29, 30, 32. E o que eu quero dizer, né, com essa referência a próprio Jesus relatando Jonas, é que se Jonas não fosse relevante para nós, se nós não tivéssemos nada que aprender com Jonas, o próprio Jesus não mencionaria Jonas 2 vezes, o sinal de Jonas, o que aconteceu com Jonas. Esse povo ninivita que se arrependeu por conta ali da pregação de Jonas, né? Temos um final no livro de Jonas seco, né? Termina assim que a gente não sabe o que aconteceu com Jonas, né? Como que depois ele se portou com o Senhor. Mas o fato é que esse livro está escrito e que Jesus cita esse livro para nós. E outro fato é de que em muitos momentos nós nos assemelhamos a Jonas. Quando vemos povo que nós consideramos ruim, mau, perverso, adúltero, violento, se arrependendo diante do Senhor. Que ficamos aborrecidos, indignados, em vez de alegres, contentes e gratos ao Senhor, porque a mensagem dele é tão poderosa que basta, né, ele inspirar o coração ali da pessoa e a pessoa se converte. Que basta ele adivinhar algumas coisas da vida daquela samaritana, que isso tem um profundo impacto na vida dela, que ela fala isso para o povo dela e o povo dela já vai querer ver quem é Jesus e diz: olha, a gente acreditou que você é Cristo, porque ela falou isso, mas depois eles falam: na verdade a gente acreditou não por conta do testemunho só dela, mas porque nós vimos e ouvimos do Senhor durante 2 dias a mensagem de Cristo. Deus, o Senhor Jesus, ele tem esse chamado para todos.
E quando uma conversão acontece, nosso coração deve estar alinhado ao coração de Deus e com Ele nos alegrarmos com aquela conversão. Você pode pensar, mas é claro que eu me alegro com a conversão de alguém. Se essa história de Jonas está aqui para nós, ela termina do jeito que ela termina, e a gente vê qual foi a reação dele diante de uma conversão, a conversa que ele teve com Deus depois dessa indignação, e assim termina o livro, com certeza cabe uma reflexão a nós. O Eugene Peterson no estudo fala assim: a mensagem de Jonas era o dedo indicador de uma criança. A mensagem de Deus era um amplo gesto. O plano de Jonas era um dedo acusador contra o coração da cidade, à espera de sua destruição. O plano de Deus era o abraço do Pai na cidade, à espera da sua salvação. Então, que o nosso coração esteja alinhado ao coração do Senhor, que é esse Deus soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem domínio de todas as coisas e que também é um Deus de amor, é um Deus de paz, o Deus Redentor, o Deus Pai, que quer fazer da sua criatura filhos dele, que quer abraçar a cada um de nós. Assim como com o filho pródigo, nem esperar o que ele tem a dizer, mas sair correndo ao encontro e abraçar. Nem precisa me contar, o importante é que você voltou. E com isso, eu quero fazer uma oração. Você está aqui nesse vídeo e nem teve um encontro pessoal ainda com Jesus, porque Ele quer te encontrar, assim como Ele quer encontrar cada um de nós. E essa mensagem do Senhor Jesus de salvação é para todos. Então, se você quiser, repita essa oração comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu sei que essa salvação está disponível a mim, mesmo que eu pouco entenda ainda. Eu estou disposto, eu estou disposta a começar uma caminhada com o Senhor e permitir que durante essa caminhada o Senhor me ensine, o Senhor se revele a mim cada dia mais e que eu possa habitar com o Senhor no Teu reino para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Espero vocês no próximo vídeo. Maranata!